Enfim, chegamos na centésima. 99 parolas depois, 104 semanas depois, hoje celebramos a nossa centésima parola. Senta que hoje vem história. Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. É isso aí, pessoal! Chegamos nesse dia especial, hoje, gravando nessa noite do dia 2 de junho, parola que vai pro ar somente na semana que vem, mas hoje, dia 2 de junho, comemoramos 2 anos do canal dos Paroleiros. E olha que coisa sensacional, exatamente no dia de hoje nós estamos gravando a centésima parola. Que coisa sensacional. Parabéns, Paulinho, parabéns, Wilsinho, Oráculo, Mente Brilhante. Que noite celebrativa, que noite especial, hein, meninos? Que festa! Quem diria? Ó. Você sabe que eu tava hoje de manhã relembrando a nossa primeira parola, que foi ao vivo, né? Para quem não sabe, chegou talvez recentemente no canal. Nós começamos a gravar ao vivo. Era nas segundas à noite, às 10h30 da noite, ou 10 da noite, uma coisa assim, né? 10 da noite da segunda-feira. E eu lembro até hoje do Paulinho com uma camisa cor de laranja, por baixo do terno, com um pratinho, um copinho, uma taça com uma azeitona. Você lembra disso, Will? Foi, coquetel de inauguração. Coquetel de inauguração. E sabe que hoje, até hoje, me perguntam me param na rua, né, e me perguntam sobre aquela primeira caneca laranja que eu usei na abertura. Onde estaria aquela caneca hoje? Eu vou falar para vocês, gente, aquela caneca não existe mais, e aqui eu vou contar um segredo para vocês. Aquela caneca foi pintada a guache no dia da gravação. Ela era fake. Era fake. Tudo isso, a gente começou a construir isso junto e começou como uma grande diversão, mas o tempo foi passando e a coisa foi ficando séria, foi tomando corpo. Nós saímos do ao vivo, começamos a gravar, viramos multiplataforma. Hoje a gente está no Instagram, está no YouTube, está no Facebook. Nos tornamos celebridades no Spotify. Quantas pessoas fazem as mais diversas coisas da sua vida, elas passam lá a hora escutando a parola, que todas as terças-feiras de manhã a gente coloca lá na plataforma do Spotify. E hoje, eu sei que vocês estão aí devidamente já paramentados, eu quero propor um brinde para nós aqui. Cadê as canecas aí? Um brinde, meninos. 100 parolas. E assim, fazendo uma retrospectiva, é interessante, e aí a gente fica fazendo essas brincadeiras, né, que as pessoas nos param e tudo mais, mas você sabe que tem pessoas que, aí é sério, você que está nos ouvindo, pessoas que me procuram e dizem assim, rapaz, eu estava ouvindo, ou estava assistindo, que nem a parola da semana passada, né, de hospital, eu recebi um feedback aqui sensacional. Uma pessoa escreveu para mim falando assim, você não sabe como aquela parola me fez, me curou. Coisas que eu precisava ouvir, né? Eu falei, rapaz, mesmo a gente falando tanta asneira assim, né? Ele falou, é verdade, às vezes vocês acertaram algumas coisas. Mas isso, eu tenho ouvido, sabe, esses feedbacks, assim, pessoas falando assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu nunca tinha, sabe, escutado algo nesse sentido. Tem um rapaz lá da igreja, né, ele trabalha em Arujá, ele fala, rapaz, todo dia eu vou para Arujá e eu vou ouvindo vocês. Cara, e aquilo vai me edificando, aquilo vai fazendo com que eu
comece a interagir um pouco mais com a palavra, de uma forma diferente. Quando nós trazemos aqui convidados, o pessoal elogiando até dizer chega o Xandão, a participação dele. Eu já comecei a ficar meio cabreiro, eu acho que eu vou passar no RH dos Paroleiros, porque começaram a falar assim, poxa, meu, quando tá o 04 lá, cara, é uma coisa impressionante, né? Então, assim... O nível sobe, né? O nível sobe. Pois é, eu acho que eu já recebi meu aviso prévio dos Paroleiros aqui. Mas o que eu acho interessante é que, ouvindo outro dia uma pessoa, uma amiga minha, ela falou assim, que ela estava fazendo nosso comercial, e ela estava falando com uma pessoa que professa outra fé, e falou assim, você tem que ouvir o que esses meninos fazem. O que ficou legal foi falar que o Arthur é um menino, né? Aí, ela falando assim, porque eles falam do evangelho de uma forma tão sutil, tão leve, e leva a verdade de uma forma que eu nunca tinha parado para ouvir, né? Então, você vê como a gente está tocando em pessoas, estamos chegando em lugares aí, e por conta dessa amizade que a gente nutre há tanto tempo aí, é uma pena que até hoje, na 100ª parola, nós não vimos o Arthur cantar. Não. Para mim, que isso é apenas uma lenda urbana, né? Mas eu não sei. Agora, eu acho, Will, que esse objetivo, né? Esse resultado, melhor dizendo, ele reafirma o objetivo dos paroleiros. Quando a gente fala, né, de pessoas que comentam acerca da simplicidade com a qual alguns temas profundos, até mesmo alguns temas espinhosos pelos quais a gente já passou, que a gente passou por alguns temas espinhosos aqui, sim, né? Aliás, é impossível desviar deles. Vez ou outra eles vão aparecer, né? Embora não seja o objetivo, a gente não quer criar dogmas e não quer bater de frente com dogmas aqui, né? Com doutrinas de igrejas e tudo mais. No entanto, em algum determinado momento, um posicionamento tem que fluir e, vez ou outra, a gente vai ter que quebrar alguns espinhos, né? Ou algumas vacas sagradas, como diz o nosso Mente Brilhante aqui, né? E no final das contas, eles sempre vão aparecer. Mas o legal é que nas nossas diferenças, embora todos tenhamos uma mesma raiz doutrinária, mas nas nossas diferenças, que são resultado das experiências que cada um de nós vive, da dimensão ministerial na qual cada um de nós opera, né? E sobretudo, né, o propósito de trazermos para o público aquilo que nós sempre fizemos de uma maneira nossa, né, privada, o bate-papo, a discussão, eu concordo com você ou eu discordo de você por causa disso, daquilo, no nível de respeito, eu acho que isso que é o legal, né, a riqueza do bate-papo que a gente flui aqui toda semana, ela está efetivamente na legitimidade desse bate-papo, né? É legítimo, não tem ensaio, não tem roteiro. O Arthur até tentou colocar uma dinâmica de roteiro, né? Um arquivo no Evernote, uma pasta compartilhada no Evernote para que a gente pudesse ir, né? E no final das contas o negócio não vingou. E graças a Deus que não vingou, cara, né? Justamente porque aí a gente vai simplesmente voltar que, para bate-papo não tem Evernote, para bate-papo não tem roteiro, né? Isso que é o legal. E deixa eu falar um negócio aqui, uma experiência interessante. O Will falou do povo, né? Falando e tal. Uma vez, uma jovem aqui da igreja, ela chegou para mim e falou: pastor, o senhor usou na mensagem hoje uma mesma fala que o senhor usou semana passada no Paroleiros. Eu falei: irmã, então você assistiu o Paroleiros? Não, assisti, pastor. Deu de 10-0 na mensagem de hoje. Falei: pô, que bom, que legal, bom saber,
né? Pelo menos de alguma forma eu servi para edificar a sua vida. É que aqui eu divido a tela. Bom, 30% de chance de que eu tenha edificado a vida daquela irmã, eu tenho aqui levando em consideração que os outros 30 estão na parte do meio, os outros 30 estão no outro canto da tela, em média. Mas você sabe, Paulinho, outro dia falando com uma pessoa, o teu testemunho sobre a Rafa, a pessoa virou para mim e falou assim, você não sabe como aquilo me tocou. Você vê aquilo que você falou, né? De que a gente tem tocado pessoas da nossa multiforme graça, o testemunho que você deu da Rafa, como você e a Flavinha superaram tudo isso, né? Tocou em vidas. E pessoas, como hoje eu ouvi uma pessoa falando para mim assim, que quando ela ouviu sobre a questão da igreja ser um hospital, essa mesma pessoa virou para mim e falou assim, aquele testemunho mexeu muito comigo. E esse amigo meu, que trabalha lá em Arujá, depois eu fui entender o porquê que o teu testemunho mexeu tanto com ele. Ele estava com 8 meses ou 9 meses, alguma coisa, 7 meses, muito próximo do parto, e perderam o nenê. E aquilo foi um bálsamo na vida dele. Então, você vê que aquilo que o Arthur muitas vezes fala aqui, que eu imagino que seja o versículo que ele carrega também com ele, que aquilo que você é consolado, você vai consolar as outras pessoas. Então, por mais que a gente esteja aqui muitas vezes de forma descontraída e tudo mais, o nosso testemunho tem tocado em vidas e trazendo cura. É o que eu falei, das diferentes experiências servirem para a edificação, né, dos santos, do povo de Deus. Era o que eu ia falar agora, assim, né? Uma coisa que quem está nos acompanhando pode ter certeza absoluta é que a gente nosso objetivo nunca foi entrar em debate teológico, trazer tese aqui, mas muito pelo contrário. O que a gente sempre quis aqui é trazer vida. E o que a gente compartilha aqui nada mais é do que a nossa vida de verdade. São palavras que a gente escuta e ministra ao longo da semana, são sermões que a gente é ministrado e que a gente replica aqui para vocês, alguns trechos algumas vezes. E eu, cara, quantas e quantas vezes eu já, ao longo desses 2 anos, eu já não usei falas do Paulinho, falas do Ilcinho nas minhas ministrações aqui. E tem muito tema que aparece, e aí fica um detalhe que é interessante, o Paulinho, ele fala uma coisa que eu acho muito legal, que vira e mexe, as nossas palavras elas acabam se tornando cíclicas, né? Porque a gente roda e acaba caindo de volta no assunto da identidade. E eu tenho entendido que isso tem sido talvez um dos nossos carros-chefes, né? Assim, trabalhar a identidade do cristão para que ele possa viver e experimentar tudo aquilo que ele tem em Deus, não pelo que ele faz para Deus, mas pelo que ele é para Deus, e principalmente sobre quem Deus é na vida dele. E eu vejo quantas vezes eu estou estudando uma palavra ao longo da semana e chega no dia da gente gravar, vocês trazem o mesmo texto que eu tinha estudado aquela semana, e eu acho que não deve ter sido igual para alguns de vocês. Livros que o Ilcinho cita, eu já peguei para ler, que às vezes estava meditando sobre um assunto tal, ele vem citar um trecho exatamente sobre aquilo. Então, gente, para tirar assim, qualquer tipo de dúvida que possa pairar para quem nos ouve, isso aqui é bate-papo de verdade, é vida de verdade, é aquilo que o Paulinho falou, né? A gente só está gravando aquilo que a gente sempre fez junto, que é edificar a vida um do outro, colocar coração na mesa, e aquilo que a gente já comentou para vocês em algumas parolas, né? A gente começa a conversar antes de gravar, e depois de gravar a gente ainda vai conversar um tanto, porque o que não falta, graças a Deus, é assunto a respeito do reino, né? Mas o que eu gostei quando começou a parola hoje foi ele falando, hoje eu não anotei nada, agora o negócio está indo assim, ou seja, ele já foi do 880, né? Agora ele aprendeu a ser guiado pelo Espírito, agora esqueceu, ele saiu da lei e está literalmente na graça, né? Na graça. A letra mata, né? A letra mata. Isso aí é um tratar de Deus, gente, assim, ó, até pra gente pontuar,
A gente começou em 2 de junho de 2020. Pouco tempo depois de começar uma pandemia terrível, e aí a gente estava cada um num momento, cada um vivendo a sua experiência, e que gostoso é ver em 2 anos tudo aquilo que aconteceu com a gente, né? Tirando o Paulinho, que continua fazendo o que estava fazendo há 2 anos atrás, porque esse já é o chamado dele já de 15 anos, né, Paulinho? 18, aliás. Para a gente muita coisa é nova, né, Will? Porque a gente tem se colocado, se posicionado, e como é maravilhoso a gente ver nesses últimos 2 anos a gente colhendo algumas coisas que Deus prometeu para a gente há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. E toda vez que eu encontro vocês, sempre me passa um filminho na cabeça, né? Lá de 2004, quando a gente se conheceu, e a gente nunca imaginou, talvez, que hoje estaremos aqui onde nós estamos, né? E eu até brinquei hoje na postagem que eu fiz nas nossas redes sociais, né? Em 2020 começou bem pequeno, né? Aí abri parênteses, continua pequeno até hoje, mas a gente nunca brigou por número, a gente nunca entrou na internet com essa preocupação de ter número, de ter performance, não. O que a gente quer é ser fiel àquilo que Deus chamou a gente para fazer. Olha lá, ó. Para quem você está no Spotify, você não está vendo essa imagem, depois você corre lá no YouTube, que você vai ver Paulo Foca, ainda o Foquinha. E ó, o Will com cabelo, cara. Isso foi em 2006. Isso foi em 2006, cara. A gente pregando num retiro lá em Lins, né? 2006. Um calor absurdo. Eu lembro do Pente dormindo dentro do carro. Falou, eu não vou ficar aqui dormindo no carro. Eu não consigo superar ainda que vocês não me convidaram. Hã? Eu não consegui superar ainda que vocês não me convidaram. Não, o convite foi genérico. Você que não quis pegar. Exatamente. A próxima parola será sobre cura interior, gente. Não perca. Exato. Mas você sabe, outro dia eu mostrei essa foto lá na igreja, né? Primeira piadinha foi, nossa, você tinha cabelo. E o segundo foi, nossa, como o Paulinho era magro. Eu falei, não, mas ele já está diminuindo o peso de novo, né? Você só siga-os nas redes sociais. Verdade. Acompanhe, isso aí. Cada semana ele coloca lá menos 1 grama. Tá indo bem. Menos um X-Bacon. Menos um X-Bacon. Mas sabe uma coisa que eu mostrei isso daí na igreja, essa foto, e o rapaz, uma pessoa falou para mim assim, nossa, mas que foto é essa? Foi a primeira vez que alguém acreditou de fato no meu ministério, no meu chamado. Alguém que foi muito louco para entregar um púlpito para mim, né? E aí eu mudei a foto, falei assim, esse foi o cara, esse é o responsável por isso. Então, é um semeando na vida do outro, né? E um honrando a vida do outro, isso é muito legal, isso é muito bacana. E o tempo voa, cara, olha isso. O tempo voa assim como os cabelos voaram da cabeça do Wilson. O que é isso? Se você puxar a primeira palavra... Você lembra, Paulinho, desse dia aqui, como era Gambiarra? Qual que era o nome do Gambiarra, outro? Gambiarra, né? Gambiarra, queremos você aqui. Cara, o Gambiarra é um cara bom pra gente trazer, hein, pra falar. Cara de umas experiências muito loucas também. Bora aí, ó. Cara de umas experiências bem bacanas. Beleza. Meninos, vamos fazer o seguinte, então. Chegamos aqui nos nossos primeiros 20 minutos, vamos encerrar o primeiro bloco aqui, que foi mais festeiro, mais festivo, mais alegre, mas na quinta-feira nós vamos estar de volta, porque para não perder o hábito, nós vamos falar de reino na segunda parte da nossa 100ª parola, e é claro que a gente espera você, tanto no Instagram, como no Facebook, como no YouTube, e também no Spotify, para você aí, amigo do Ilcinho, que vai e volta do Arujá, todo dia. Um grande abraço para você e até quinta. Siga bem, caminhoneiro. Siga bem, caminhoneiro.